Buenos días otra vez, chiquitos. Ahora, después de hacer la corrección de las actividades de la semana pasada sobre el mito de Amaru, vamos a aprender un nuevo tema de español. Hoy la clase es viernes 17 de julio y vamos a ver un poquito más sobre los demostrativos. Claro que tenemos demostrativos en portugués, así como en español, pero vosotros van a observar que la escrita de algunos de ellos es un poquito distinta de la escrita en portugués. Aquí tenemos a principio de su actividad que está en el portal del colegio, una historieta donde se aparecen algunos de los demostrativos. ¿Es capaz de decirme cuál de estas palabras aquí es demostrativo y cuál no es? Muy bien. La historieta dice: ¿quién tuvo la culpa? Él, esa, este, ella, ese, aquel. Nada mejor que la oficina para aprender pronombres gramaticales. ¿Por qué estamos llamando de pronombres si hay demostrativos? Porque los demostrativos pueden ser llamados tanto de pronombres demostrativos como de adjetivos demostrativos, ¿vale? Aquí la Charque ha escrito con error aquí. Se ha escrito en portugués, no tenemos esta N en demostrativos en español, ¿vale? Pero es un errito. Aquí he traído para vosotros, chiquitos, una tabla, un cuadro, ¿ok? Com os demonstrativos, porque eles se dividem como em português. Mas eu vou falar em português, não é, galerinha? Para que vocês não tenham dúvidas da explicação. Meus amores, os demonstrativos, assim como em português, a gente tem os demonstrativos masculinos, femininos e neutro, ok? Eles vão, por que, professora, que eu tenho aqui 3 quadros? Ó, eu tenho um primeiro quadro, um segundo quadro e um terceiro quadro. Lembra que o demonstrativo ele é uma palavrinha que ele serve para a gente situar ou no tempo ou no espaço um fato ou um objeto. Ok? Não é assim que a professora de português ensinou para vocês? Então, olha só. Se eu quero situar um fato ou um objeto com proximidade do falante, eu vou usar este primeiro grupo aqui, olha, essas formas, este, esta ou esto. E os seus plurais, estos, estas. O neutro, não temos plural dele, já vamos entender por quê, tá certo? Se um fato, um objeto está um pouco mais distante, ele não está tão perto do declarante, eu vou usar este grupo aqui, essas formas. Esse, lembra que no espanhol não temos 2 S, essa, não temos 2 S, e isso, muito bem? E os seus plurais, essos, essas. O neutro continua sem plural. Se eu quero situar alguma coisa distante no tempo ou um objeto distante do declarante, eu vou usar este terceiro grupo aqui. Aquele, aquelha ou aquilho. E os seus plurais, aquelhos, aquelhas. Aquilo não tem plural. Muito bem? Por que eu coloquei o uso aqui? Para vocês lembrarem disso, ó. O uso é en el tiempo. No tempo, se eu quero declarar um período presente ou se o objeto esteja próximo do falante, tá? Quando eu vou usar este grupo, eu estou falando de um período presente, eu estou falando de um fato que aconteceu agora, próximo, ou um objeto que esteja próximo do falante, tá certo? Como aqui, ó, aqui no tempo, não é? E aqui no espaço. O espaço também é quando eu quero falar que um objeto está próximo. Quando eu me refiro a tempo, eu quero falar que algum fato aconteceu em um tempo muito próximo. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Se eu quero falar de alguma coisa relacionada a tempo. Esta semana, temos prueba de inglês. Olha aqui, eu estou situando no tempo, ó. Que tempo que é? Esta semana, é na semana que nós estamos. Hoje é sexta-feira, então na semana que comporta essa sexta-feira, nós temos prova de inglês, tá
tá certo? Se eu estou falando de objeto, eu vou usar esse exemplo aqui, ó. Este exame está difícil. Este, porque é o exame que eu estou fazendo agora, este que está próximo a mim. Por que às vezes a gente tem em português dificuldade? Porque o brasileiro não usa essa forma, este, esta, não é? A gente sempre joga para uma única forma, que é o esse e o essa. Só que no espanhol a gente faz muito bem essa diferenciação. Eu vou usar esse, essa e isso quando o fato ocorrido no tempo tiver um passado um pouquinho mais longe, um passado não distante, mas que também não é o momento presente, ou num futuro um pouquinho mais distante, mas não num futuro muito longe, tá certo? E quando eu falar de espaço, eu quero dizer que o objeto a que eu me refiro, ó, está a média distância. Ele não está nem muito perto de mim, mas ele também não está muito longe. Olha o exemplo no tempo aqui, olha. Se eu estiver me referindo a alguma coisa no tempo um pouco distante, não muito próximo, mas também não muito longe. Eu vou dizer esse exemplo aqui. Esses dias de la semana passada hacía mucho frío. Percebe que esses dias de la semana passada não é a semana que eu me encontro, é a última semana que passou, a semana mais próxima, mas que já acabou. Olha um outro exemplo. El mês próximo são as pruebas. O próximo mês, não é o mês que eu estou, é o próximo mês acontecerão as nossas provas, tá? Outro exemplo, não falta muito para essa fecha. Então, olha só, eu estou indicando que eu não estou nesse tempo, mas também não falta muito para chegar essa data, fecha. Por exemplo, eu vou numa festa, eu vou para uma viagem, então eu estou dizendo que falta muito pouco para essa data se aproximar. Tá certo? Se eu estou me referindo ao espaço, eu estou me referindo que algum objeto, alguma coisa está próxima a mim, mas não está tão próxima assim, ó, está a média distância. Um exemplo. En la clase de ao lado estudian los chicos de 7º grado. Esses chicos também são meus amigos. O que eu estou dizendo? Que na sala ao lado, não é a que eu estou, é próxima a mim, estudam as crianças, né, os garotos do 7º ano. Eu estou me referindo, ó, eu estou me referindo a estes aqui, os chicos do 7º grado que eu acabei de me referir. Então, eu estou me dizendo que esses não são os que estão aqui na minha sala de aula, são aqueles da sala de aula ao lado. Esses chicos também são meus amigos. Quando eu vou me referir a alguma coisa que está situada no tempo, longe de mim, ou um objeto está longe de mim, eu vou usar este grupo de palavras aqui. Aquele, aqueles, aquele, aqueles ou aquele. Quando alguma coisa está, ó, passado lejano, um passado distante, ele não está mais tão próximo de mim, nem é o que eu estou inserida e nem ele está um pouco distante, ele está bastante distante, lejano, distante. Ou se eu falo de um objeto, ele está lejos, ele está longe de mim, tá certo? Quando se trata del tiempo, mira el ejemplo. Em 1º grado, eu era muito pequena. E naquela época não sabia ler. O que significa aqui, ó? Que essa pessoa que está falando lá da 1ª série, ela já é grande hoje. Então, ela está lembrando um passado distante. Então, ela vai dizer, e naquela época, naquele tempo, que está bem distante dela agora, tá certo? Quando eu falo de objetos, ó, aquela chica que está al fim del pasillo tiene 20 anos. Quando eu digo aquela chica, essa menina não está próxima a mim, ela está lá no final do corredor. Ó, ele disse, al fim del pasillo, ela está longe de mim lá no final do corredor, e eu estou me referindo a ela. Muito bem? Vocês vão me perguntar, tia, e esse neutro que está aqui? Este neutro, gente, esto, isso, aquele, eu vou utilizar quando eu não tenho certeza de alguma coisa. Ele não é feminino nem masculino e às vezes eu nem sei do que se trata.
ok? Por exemplo, assim, a turma está fazendo bagunça na sala de aula. Aí a professora abre a porta e entra, ela fala assim, o que é isso? Não é assim que a gente fala em português? O que é isso? Esse é o nosso neutro no português, que é o neutro no espanhol também. A professora vai perguntar, ó, com esse aqui, que é isso? Ela não sabe que alvoroço é aquele, não é? Que é isso? Ou é para algo que não tem gênero, ou é para algo que eu não sei definir. Também, quando eu recebo um presente, ele está fechado lá no pacotinho, não tá? Eu pergunto lá para a pessoa que me deu, o que é isso? Eu não sei o que tem lá dentro. Então, no espanhol eu também vou dizer. Só que eu vou dizer aqui, ó, com esse de cima, eu estou segurando o meu presente e não sei o que tem lá dentro. Eu vou usar esto, eu vou dizer, que é esto? O que tem aqui dentro? O que tem aqui de que eu não sei o que é, ok? Tá bem? Então, vamos lá. Aqui eu deixei um outro quadrinho para vocês, ó, com a mesma coisa. Eu tenho aqui os próximos, estes, esses, aqueles, que são as formas masculinas, que tem também seu singular e plural, não é? Tá aqui o quadrinho para vocês. Eu tenho feminino, a mesma coisa, singular e plural, e aqui as formas. Estas, essas, aqueles. Percebe que aqui eu não coloquei o neutro, tá, pessoal? Vamos trabalhar primeiro as formas comuns, para depois a gente aprofundar um pouquinho no neutro. Percebe que, ó, eu vou usar este e estes se o objeto estiver próximo de mim, isso se o objeto estiver um pouquinho mais distante de mim, aquele se o objeto estiver longe de mim. Isso serve também quando eu estiver me referindo a alguma coisa passada no tempo, tá? Mesma coisa o feminino. Estas, para o que estiver próximo do falante. Essas, para o que estiver um pouquinho mais distante, não tão próximo do falante. E aqueles, para o que estiver mais distante do declarante, tá certo? Então, ó, se eu estou segurando um livro, eu vou ter essa sentença, este livro. Se o livro está sobre a mesa, mas não está tão próximo de mim, eu vou dizer esse livro. Se o livro está lá na estante, longe de mim, eu vou dizer aquele livro, tá certo? E aqui tem os seus plurais. Estes livros, aqueles livros. Uma forma de vocês reconhecerem no texto se o objeto está próximo, está menos próximo, está longe, são essas palavrinhas que eu trago aqui, olha. Se eu disser a palavrinha aqui, significa que o objeto está cerca, está próximo de mim. Se eu disser aí, ele está a média distância, ou seja, não está tão próximo a mim, mas também não está tão longe. Se eu disser ali, e também tem outra palavrinha que é allá, ok? Ali ou allá está lejos, está distante de mim, ok? Então, aqui cerca, aí a média distância, ali e allá lejos, perto, menos perto, longe, ok? Se eu estiver segurando a vela, eu vou falar esta vela. Mas se a vela estiver sobre a mesa, eu vou dizer essa vela. Se a vela estiver em cima da geladeira, por exemplo, está longe de mim, eu vou dizer aquele a vela. E assim os seus plurais. Estas velas, essa vela, aquelas velas. Muito bem. Antes de passar para as atividades, vosotros van a ver comigo pequeno vídeo que voy a presentarlos aquí en esta página de YouTube, ¿vale? Vamos a escuchar juntos. Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos demostrativos. ¿Qué son? Los demostrativos son palabras que indican la distancia entre objetos o personas. Esta flor, cerca. Esa flor, aquella flor, lejos. Vamos a verlos. Masculino singular, este, ese, aquel. Este gato. ¿Ese gato? ¿Aquel gato?
Femenino singular. Esta, esa, aquella. ¿Esta puerta? ¿Esa ventana? Aquella casa. Masculino plural. Estos, esos, aquellos. ¿Estos papeles? ¿Esos calendarios? Aquellos relojes. Femenino plural. Estas, esas, aquellas. ¿Estas tartas? ¿Esas pizzas? Aquellas hamburguesas. ¡Ñam! Adverbios de lugar. La pregunta es, ¿dónde está el gato? ¿El gato está aquí? ¿Ahí? ¿Allí? Aquí, este, esta, estos, estas. Ahí, ese, esa, esos, esas. Allí, aquel, aquella, aquellos, aquellas. ¡Wow! Recuerda, los demostrativos pueden ir solos, es decir, sin el sustantivo. No me gusta esta, prefiero aquella. Pero si son iguales. Demostrativos neutros. Si no sabemos el nombre del objeto o no es algo concreto, utilizamos esto, eso, aquello. Son neutros. ¿Qué es esto? No se usan para hablar de personas. Se usan siempre en singular. ¿Esto? ¿Qué es esto? El chico no sabe qué es exactamente. Es un regalo. Esto es un regalo. Esto. ¿Qué es todo esto? Todas las cosas que hay en la habitación. Es mi habitación. ¡Qué desastre! Eso. ¿Qué es eso? La chica no sabe qué es. No lo sé. Creo que es un cactus. ¡Qué raro! Aquello. ¿Qué es aquello? La chica no sabe qué es. Creo que es un avión. Aquello es un ovni. ¿Esto? ¿Eso? Aquello. Completa las actividades. Chiquitos, entonces aquí está un video para que vosotros puedan ver cuantas veces quieran, ¿vale? Que es un resumen de lo que he explicado aquí en portugués para vosotros, ¿vale? Las actividades que estão aqui é a atividade da semana. Vou falar em português também, para que vocês compreendam direitinho, tá, meus amores? Quem não consegue imprimir, vai copiar as atividades no caderno, copiando o enunciado, tá? Coloque o título em cima, na sua página, los demonstrativos, coloca a data de hoje, 17 de julho, e copie o enunciado das atividades, copie a letra, e aí você coloca a sua resposta, tá certo? Quem consegue imprimir, vai imprimir, fazer atividade e colar no caderno, combinado? Vamos lá. Então, olha só. Na primeira atividade, tenha em conta os elementos que te damos e transforma as frases. Eu deixei um exemplo para vocês aqui, ó. Faz de conta que a minha frase é: estas são as assinaturas del colegio. Lembra que assinatura é um falso amigo que significa matéria, ok? O que você tem que fazer nessa atividade, ó?
Essas são as asignaturas del colegio. Se eu te der esta parte da frase, los horários del colegio, você não vai poder usar essas são, não é verdade? Você vai observar que horários é uma palavra masculina e plural e vai trocar o essas, que combinava com assinaturas, ó. Assinatura é um substantivo feminino plural, então eu usei essas são. Tanto o demonstrativo está no plural e no feminino, como o verbo também acompanha no plural, certo? Então, eu disse, essas são as asignaturas. Mas, como eu tenho agora los horários, eu vou perceber que meu substantivo é masculino e plural. Então, eu vou transformar o essas por masculino, essos, e também no plural. E o meu verbo continua no plural. Combinado? Vocês vão fazer para mim, por exemplo, a letra A. Esse é mi hermano Pablo. Eu estou falando de mi hermano. Então, aqui eu tenho um substantivo masculino singular. Eu usei esse. Esse é o verbo ser no singular também. Mi hermano Pablo, certo? Mas aqui embaixo, olha o que eu te dei. Laura e Alicia. Você vai ter que transformar esse demonstrativo de acordo com esses substantivos aqui, perdão. Ó, eu tenho Laura e Alicia. Como é que esse substantivo vai ficar? Vai ficar feminino singular? Feminino plural? Masculino singular ou masculino plural? Também observe o verbo, tá certo? Eu trouxe o verbo aqui, es mi hermano, porque mi hermano Pablo está no singular. Mas quando eu tenho mais de um substantivo, eu também tenho que trocar esse verbo, não é? Vamos observar aqui em cima, ok? Aqui na letra B eu tenho aquele es mi padre. Então, eu tenho, ó, mi padre. Aquele es mi padre. Meu substantivo é singular e masculino. Aqui eu troquei. Mis padres. Como é que fica a frase, então, amores? Letra C. Aquele é la nueva directora. Meu substantivo aqui, ó, é nueva directora. Um feminino singular. Aqui eu tenho el nuevo director. Como é que fica esse demonstrativo e esse verbo? Ok? Vamos fazer nos três, que eu sei que vocês compreenderam. Se tiver dúvida, lembra como a gente fala no português, combinado? Não muda, não. Só a escrita. Na atividade 2, observe o lugar ou o tempo que estão ubicadas as coisas ou personas ou ações. O que a tia falou aqui? Falou, ai meu Deus, ela está falando grego. Não, não, não. É só espanhol. O que eu disse aqui? Para você observar o lugar ou o tempo em que estão situadas, ubicadas, situadas as coisas ou pessoas ou as ações, tá certo? Você vai observar em que distância essas coisas estão acontecendo, ou no tempo, ou o objeto e as coisas e as pessoas, tá certo? E você vai completar as frases com os demonstrativos correspondentes. Percebe que entre parênteses eu te dou a localização, tá certo? A letra A. Pastel está exquisito. Lembra que exquisito é mais um falso amigo. Exquisito pra gente no espanhol é saboroso, gostoso. Este pastel também é um falso amigo. Acreditam que não é pastel? Não, não, não. Pastel em espanhol é bolo, tá? Então eu estou falando sobre um bolo. Eu disse que este bolo está muito gostoso, ele está saboroso. O bolo está esquisito? Não de esquisito ruim, de esquisito bom. Ele está saboroso, gostoso. Eu estou indicando aqui, entre parênteses, meus amores, que este pastel está cerca, ele está perto do declarante. Então, qual o demonstrativo que eu vou colocar nesse espaço, ok? Vou poner arriba um pouquinho para ler a letra B. Em B está assim, ó, ninhos são muito tranquilos, pero eu tenho dois espaços, ó, um antes de ninho e um depois de perro. Mais um espacinho aqui
e sétimo grado são muito ruidosos. Então, o que eu quero aqui? Entre parênteses, eu te dei duas opções. Cerca e lejos. Significa que um está cerca e os outros estão lejos, tá? Então, eu vou usar um demonstrativo que indica cerca aqui nesse primeiro espaço e demonstrativos indicando lejos, indicando longe, neste segundo e neste terceiro, combinado? Na letra C. El próximo año viajo a Espanha. No puedo escapar a que llegue. Eu tenho um espaço aqui, dia. Qual o demonstrativo que eu vou colocar nesse espaço? Um que se refere à média distância. Ele não está nem perto do falante, nem longe do falante. Eu quero dizer que este dia nem está presente e nem está distante. Ele está à média distância. Ele está mais ou menos perto. Ok? Na letra D, eu tenho turistas são muito curiosos. Esses turistas estão também à média distância. Será que é o mesmo que eu vou usar na letra C e na letra D? Me responde daí na sua atividade. Na letra E, semana temos exame de inglês. Esse exame de inglês está perto. Esta semana significa que está perto. Qual é o demonstrativo que eu vou colocar aqui nesse espaço? Ok? 3. E quase terminando, completa as frases com os demonstrativos de requadro. Qual é o requadro? Este daqui, ó. Eu tenho 5 opções. Aqueles, esta, aquele, este, esse. Cabe um em cada letra aqui. Letra A, B, C, D e E. É um para cada frase. Combinado? E tia, nesse você não colocou aqui atrás qual é a distância. Não coloquei, porque a própria frase vai te indicar a distância que está acontecendo ou no tempo ou que o objeto se encontra. Por exemplo, de quem és estuche que está aqui? A própria frase usa um advérbio que indica se o estuche, se o estojo está cerca, a média distância ou lejos, se ele está próximo, se ele está menos próximo, se ele está longe, tá? Assim serão com as outras frases. La semana passada foi mi cumpleaños. Dia me diverti muchísimo. Então, a própria frase está indicando se esse cumpleaños está cerca, a média distância ou lejos. Na letra C, allá son los jugadores de futebol del colegio. Nessa frase também indica se esses jogadores estão cerca, a média distância ou lejos. Na letra D, temos alguma prueba semana? Vamos ver se vocês conseguem saber. Na letra E, catedral gótica allá, cerca de la plaza, é lindíssima. Aqui, a frase indica, com uma palavrinha, se essa catedral, essa igreja, está cerca, a média distância, ou está lejos. Em la quarta atividade e última, vosotros vão circular o demonstrativo del cómic. Aqui, nessa tirinha, neste cómic, tem demonstrativos. Vamos ver se vocês, ao ler, encontram este demonstrativo. Não vou ler a tirinha para não dar dica, combinado? Terminou de fazer a atividade sexto ano e eu tenho muitos alunos que não estão me enviando atividades. Nós estamos no segundo trimestre, não podemos correr o mesmo risco de ficar sem nota como ficamos no primeiro trimestre. Terminou de fazer a atividade, você vai fotografar cada uma delas, cada atividade dessas, e vai me enviar para o e-mail da escola corrigindo atividades, para o e-mail da escola aqui corrigindo atividades, vai endereçar a mim, vai dizer que é matéria de espanhol. Não misture as matérias, tem gente me mandando espanhol e arte juntos, não pode, porque se fossem professores diferentes, você não mandaria para o professor de espanhol a atividade de arte. Quando for arte é um e-mail, quando for espanhol é outro e-mail. Coloque o seu nome completo e série. Por que isso é necessário? Mesmo que você seja o único aluno com o seu nome. Eu tenho pais e mães me mandando atividade dos filhos.
filhos. Às vezes eu tenho uma mãe que tem o mesmo nome de uma aluna minha. Então fica confuso eu saber se é a aluna, se é a mãe, se é o pai, se é o aluno, tá? Coloque sempre o título da matéria. Se você fotografar aqui, meu amor, se você fotografar só essa atividade aqui para baixo, eu não sei a que se refere. Você precisa colocar no seu e-mail que essas atividades são atividades de pronomes demonstrativos. Só precisa colocar isso. Qual é o título? Demonstrativos. De que atividade se trata? Da atividade da data postada. A data postada é sempre a data que está aqui no cabeçalho de vocês. Essa, por exemplo, 17/7. Essas informações são importantes. Eu estou gastando muito tempo enviando e-mail de volta para os pais para ficar perguntando que atividade que é, que data que foi postada, quem é o aluno, a que se refere, dizendo que tem atividades misturadas e tudo mais. Então, é só os seus pais seguirem, ou vocês que estão enviando e-mail, seguir essas informações, que não tem erro. O tempo que a gente gasta procurando atividades é o tempo que o professor pode estar preparando uma aula mais dinâmica para vocês e não perdendo tempo em procurar atividade para dar nota. Sem contar que pode ficar atividade perdida se essas informações não forem dadas corretamente. Tá certo? Última observação, meus amores, aqui eu tenho 3 vídeos. Um primeiro, este segundo foi o que nós assistimos juntos, e um terceiro vídeo. Os 3 vídeos são importantes para vocês assistirem. Eles vão falar sobre os demonstrativos. O primeiro vídeo ele vai explicar em português, como eu expliquei. O segundo é o que nós assistimos juntos aqui, e um terceiro que também tem uma outra forma de explicação. Você pode ver a minha videoaula quantas vezes você quiser, se você não compreendeu alguma coisa, e também pode ver esses 3 vídeos quantas vezes for necessário. Se você ficar com dúvida mesmo assim, envie a sua dúvida, escrevendo a dúvida, meus amores. Não adianta vocês mandarem um e-mail dizendo, eu estou com dúvida em demonstrativos. Eu preciso saber qual é a sua dúvida, o que você não entendeu. Me faça as perguntas. Também nós temos as lives de quinta-feira. É muito melhor a gente tirar dúvida nas próprias lives. Então, prepara o seu material. Pode ser live de arte ou de filosofia. A gente para um pouquinho para eu tirar a sua dúvida. Não tem problema de gastar esse tempo para isso. Isso não é tempo gasto. Isso é tempo investido, não é? Então, você prepara a sua pergunta para me fazer a pergunta de que dúvida você tem. Tá certo? Ficar com dúvida no demonstrativo, a dúvida no geral, aí é um caso de você rever as videoaulas e assistir quantas vezes elas sejam necessárias para que você compreenda. Caso você tenha uma dúvida específica, aí sim você vai me fazer a pergunta. Professora, eu estou com dúvida nisso. Como é que eu uso, por exemplo, uma dúvida? Como é que eu uso quando o objeto está perto do falante? Qual que eu uso quando o objeto está longe do falante? Então, essa é uma dúvida. Se você tem a dúvida no geral, se você tem uma dúvida no todo, assista novamente a videoaula e aproveite os vídeos extras e assistam também quantas vezes necessário. Neles tem imagens que pode te esclarecer muito bem o uso dessa nova forma gramatical que vocês aprenderam hoje. Vale? Por agora, hagam suas atividades e envia para o e-mail da escola e também descanse e desfrute o fim de semana, ¿vale? Besitos y hasta el próximo vídeo.